Às vezes você está num quadro de depressão, de ansiedade, por causa de uma situação no presente. Isso é, você vive um ambiente tóxico. Você pode estar relacionado, por exemplo, à sua vida financeira, endividado, e por causa disso está tirando seu sono, tirando sua paz. Pode estar relacionado à sua vida conjugal, está em crise já há algum tempo no seu relacionamento e isso está perturbando você emocionalmente. Pode também, às vezes, irmãos ou os próprios pais. Enfim, existe uma série de fatores que levam uma pessoa a desencadear, às vezes, um problema emocional. Então eu quero mostrar para você 5 coisas que eu acredito que podem contribuir para você sair desse cenário e mudar a sua realidade. Então assiste esse vídeo até o final. Primeiro, reconheça os seus erros. O que acontece? Às vezes o que a gente está passando está relacionado a situações lá atrás. Por exemplo, as escolhas erradas que nós fazemos. Vamos dizer que você sofreu muito num relacionamento conjugal. Você tem que entender que talvez você escolheu a pessoa errada no momento que você decidiu ir viver com essa pessoa. Talvez lá atrás você jogou fora a oportunidade de você investir em estudo, em qualificação, e hoje você está vivendo uma dificuldade financeira porque você não aproveitou as oportunidades em alguma fase da vida. Ou talvez as suas atitudes, por descontrole ou por algum tipo de ação, levou a um cenário de conflitos e de brigas e desentendimentos. Então é muito importante que você entenda, se você quer mudar a sua realidade, primeiro reconheça os seus erros. É muito comum a gente colocar a responsabilidade da nossa situação somente nas outras pessoas. Mas quando a gente coloca sobre o próximo a culpa do nosso sofrimento, isso significa que vai ser sempre o outro que tem que mudar, mas nunca você. E aí, se você quer ter de fato resultados, traga a responsabilidade para você, enxergue os seus erros e reconheça que você errou. Às vezes nós temos injustiças, às vezes mentimos, às vezes falamos coisas que não devemos falar, às vezes perdemos o controle. E aí, se você não reconhecer, significa que você está passivo de errar novamente. Então você vai viver sempre nesse ciclo de crise, de confusão, de problemas, de aborrecimento. Então, mesmo que as pessoas tenham errado com você, pare para refletir. Será que também em algum momento você não teve algum tipo de ação que acabou desencadeando ou piorando esse cenário que você está vivendo hoje? Então, o primeiro conselho que eu lhe dou é: se arrependa. O segundo conselho: estabeleça alvos para a sua vida. Eu sempre digo para as pessoas que se você não sabe para onde você vai, você está perdido. Às vezes eu vou atender um paciente e eu percebo que esse paciente ele não sabe o que ele quer. Então, como é que você vai ajudar uma pessoa que não sabe o que ela está querendo? Então, é muito importante você entender o seguinte: estabelecer um direcionamento. O que você quer para o seu relacionamento daqui a um ano? Como você gostaria que a sua vida financeira estivesse daqui a um ano? Isso é, tudo aquilo que precisa ser mudado parte do princípio que quando você estabelece o que de fato você está procurando. Então, meu segundo conselho: estabeleça um alvo para você, ou alvos para a sua vida. Terceira sugestão: a partir do momento que você sabe para onde você quer ir, o que você precisa agora? Você precisa de conhecimento. Isso é, você quer chegar a algum lugar, mas não sabe como. Então o que você precisa? Aprender. Então, por exemplo, se o seu problema é de relacionamento, estude tudo sobre vida conjugal. Vai ler livros, palestras, tudo sobre esse assunto que possa levar você a enxergar, abrir a sua mente, para você saber todos os passos que você precisa dar para a sua realidade mudar. Se o seu problema é vida financeira, vai estudar tudo sobre dinheiro, pesquise sobre isso. Você vai ouvir palestras sobre inteligência financeira, você vai encontrar livros sobre prosperidade. Então comece a ler sobre esse assunto para que você entenda que o que você não tem não é porque você não pode, é porque você não sabe. Quarto, busque ajuda, faça terapia. Às vezes o seu problema está relacionado às crenças. Já viveu aquele cenário de você ter um monte de pensamento negativo? E isso vai atrapalhar a sua vida, por quê? Porque você, quando pensa em fazer alguma coisa, na sua mente arma aquela frase assim: ah, isso não vai dar certo, ah, eu não consigo, ah, eu não sou capaz, ah, isso é impossível para mim. Então, às vezes as nossas crenças acabam nos atrapalhando. Vou dar um exemplo. Às vezes a pessoa vai dizer assim: ah, eu não tenho condições de ter uma vida financeira melhor porque eu não estudei. Isso é uma falsa crença. Quantas pessoas que não têm estudo, mas são bem-sucedidas porque montou um comércio, montou um mercado, montou um sacolão e conseguiu prosperar? Então, por causa, às vezes, da crença, a gente não caminha para frente, porque você tem crenças negativas sobre si próprio. Ou então, você tem uma carga emocional que te atrapalha. Então, se você vive com angústia, tristeza, com medo, com insegurança, você vai travar a sua vida. Então, o que você precisa entender? Que, às vezes, você precisa de alguém para tratar o seu problema, para que você possa seguir na direção do que você deseja. É como se você tivesse ali um objetivo, mas você tem uma bola de ferro presa ao seu pé que não deixa você correr. Então, sua vida não anda. Então, faça um sacrifício e trate o seu emocional, trate as suas crenças. E através da terapia você consegue obter os resultados que você deseja relacionado
a esse assunto. E a quinta coisa, se apegue a Deus. Eu sei que existem, além das questões emocionais, físicas, existem as questões espirituais. E ninguém é melhor do que o Criador para proteger a sua vida. Então, se você é alvo de alguma influência do mal, tenha certeza de uma coisa: quando você traz Deus para dentro da sua casa, o mal tem que sair dela. Então, busque a Deus para que você tenha a proteção divina, você tenha direcionamento. Ele com certeza te ama, que é o melhor para a sua vida. E aí, por mais que você diga assim, eu tenho fé. Isso é, às vezes você acredita, mas você não se aproxima do Criador, você não se aproxima dele. Então você precisa entender que, além de crer, você precisa se interessar, se envolver, buscar a Deus, para que a sua realidade possa mudar. E se você precisa de ajuda, é só me chamar aqui abaixo desse vídeo.